Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo, nível de número 87, dia de mensagem bíblica. Lembrando, nós ainda estamos tratando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, tá bom? Estamos vendo que tipo de amor é esse que a Bíblia fala. É um sentimento? É comportamento? É os dois? Estamos aprendendo tudo isso juntos, tá bom? Então já pegue aí tua Bíblia, abra ela em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 11, tá bom? Enquanto isso que você pega aí, tua Bíblia, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. Você vai sair dessa. Já é uma palavra aí, uma expressão cheia da graça, né? Você vai sair dessa. Deus está ao seu lado mesmo quando os problemas parecem não ter solução. Vamos lá. A gente não pode escolher todas as lutas da vida, mas sempre pode escolher o melhor aliado. Olha isso aqui, hein? A gente não pode escolher todas as lutas da vida, mas sempre pode escolher o melhor aliado. Você vai sair dessa. Não importa o desafio, problemas financeiros, tragédias na família, as limitações da enfermidade, enfim, seja qual for a natureza da sua luta. Por mais que a dor seja insuportável, que o desespero persista e que a batalha pareça maior que suas forças, pode contar com uma certeza: você não está só. Neste livro, Max Lucado mostra que Deus traçou um plano de vitória para seus filhos. Ele nunca prometeu que superar as adversidades seria fácil, indolor, mas deixou o Espírito Santo para que possamos atravessar os momentos de turbulência. Não é fácil manter a fé em meio à perda, ao sofrimento, mas o poder regenerador de Deus conforta e fortalece. Segure em sua mão e caminhe com Ele. Amém? Irmão Cleberson, quero comprar este livro, R$50. Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. O livro é seu de graça na faixa. Amém? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo, um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora pra cima aí para o conteúdo de hoje. Antes, aquela vinheta maravilhosa, né? Você gosta dessa vinheta, né? Aqui, parei de trabalho, mas é benção. Vamos puxar. Oh, glória ao nome de Jesus. Forte demais. É forte demais, Brasil. Bora pra cima, tacar fogo na Serra dos Filistas. Pega aí tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler dos versículos 1 ao 11. Foi isso que eu falei, né? Isso mesmo. Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4. A caridade ou o amor é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Então essa é a leitura para a mensagem de hoje. Deixa eu só fazer uma revisão do que tratamos no vídeo anterior, para que você tenha uma noção que o texto ele está se ligando, tá bom? Porque às vezes eu faço uma mensagem bíblica de nível em nível. Um exemplo, estou no nível 87 juntamente com vocês, e no nível 86 possa ser que eu tenha acabado de uma maneira o vídeo, e aí quando vou começar o vídeo eu posso até começar de outra maneira e você acha que não tem nexo, mas tem, tá bom? Então vamos lá, só fazer um resumo do que tratamos no vídeo passado. O amor ágape, para você não se esquecer, é o amor perfeito, a semelhança do amor de Deus pelo homem, que é benevolente, que trata bem ao próximo, independente do tipo de tratamento que recebeu, que busca o interesse do outro e não o seu próprio interesse. Lembrando, é esse tipo de amor que estamos tratando aqui, tá bom? Principalmente essa frase aqui, ó, que é benevolente, que trata bem ao próximo, independente do tipo de tratamento que recebeu. É um tipo de amor que não muda, tá bom? É aquele tipo de amor que você não depende com que outras pessoas sejam boas com você para que você seja boa com ela, tá bom? Então esse é o amor ágape. Amor eros, o termo indica o amor entre um homem e uma mulher, um amor que predomina o físico, o amor sexual. Esse é o amor eros. Amor storge, o termo de uso, esse amor storge aqui é um termo de uso limitado, tá bom? Pois se referia o amor entre a parentela. Então esse amor storge aqui é um amor entre a parentela. E aí no vídeo passado nós entramos no versículo de número 1, não é? Que diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que nós falamos aqui? O ser humano pode ter a maior capacidade de comunicação, porque se ainda que eu falasse as línguas dos homens, está justamente falando sobre as línguas que hoje são faladas, tá bom? Inglês, hebraico, grego, enfim, de cada país aí. Está falando das línguas que hoje são faladas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, todas as línguas dos homens e dos anjos, até a linguagem celestial, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então o que isso significa? O ser humano pode ter a maior capacidade de comunicação, falar todas as línguas terrenas e falar todas as línguas celestes. Mas se ele não regar a comunicação diária com Cristo, ou seja, não falar com Cristo para ter o seu comportamento, isso de nada vale na eternidade. Ou seja, o ser humano ele pode falar aqui na terra todas as línguas,
ele pode até conhecer as linguagens dos anjos celestiais. Tem um grande poder de comunicação aqui e celestialmente falando. Só que se ele não regar a sua vida de oração, a sua comunicação com Cristo, para ter o seu comportamento em vida, para ter o seu pensamento em vida, para ter o sentimento de Cristo em vida, essas coisas podem até pesar aqui, mas se você não regar a sua comunicação com Cristo, isso de nada vale na eternidade. Se você não regar a sua vida de oração com Cristo para ter o comportamento dele, isso de nada vale na eternidade. Tá bom? Então, lembrando, guarde muito bem isso. Se você não tem o desejo de se parecer com Cristo, essa é a maior prova de que você não tem ele na vida. Vou repetir, tá? Se você não tem o desejo de se parecer com Cristo, essa é a maior prova que você não tem ele na vida. Vamos continuar. No versículo de número 3, nós tratamos sobre generosidade extrema, tá bom? E ainda que distribuísse, versículo de número 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Aqui está falando de uma grande generosidade, tá bom? Se você tiver uma generosidade extrema e não tiver o comportamento de Cristo, isso de nada vale na eternidade. Lembrando que a generosidade tem que estar ligada ao comportamento de Cristo. Aí é uma generosidade, um comportamento perfeito. Caso contrário, nós poderíamos aqui pontuar muitas pessoas que oferecem milhões e milhões para instituições, que oferecem milhões e milhões em doações para instituições e não têm o comportamento de Cristo. São pessoas que têm uma generosidade muito grande, só que ao mesmo tempo vivem se prostituindo. Tem uma generosidade muito grande, só que ao mesmo tempo não tem uma vida de caráter. Tem uma generosidade muito grande, mas ao mesmo tempo troca de mulher como se troca de roupa. Troca de homem como se troca de roupa também, por que não? Tem uma generosidade muito extrema, mas vive uma vida de libertinagem, de prostituição, de orgia, faz tudo o que quer. Então essa pessoa, biblicamente falando, tem um ponto favorável, biblicamente falando, que é a generosidade. Mas tem um ponto desfavorável que não a salva. A única coisa que salva o ser humano é o comportamento de Cristo na vida. É quando esse ser humano se esforça para se parecer com Cristo, tá? Então nós tratamos aqui, você pode ter uma generosidade extrema, só que se você não unir isso ao comportamento de Cristo, como Cristo viveu, e esse tipo de vida que Cristo viveu não estiver em você, isso de nada vale na eternidade. Você está fazendo uma boa ação aqui, só que quando chegar o fim de tudo, você corre o risco de ficar na terra quando Jesus voltar. Amém? Ainda no versículo 3, e ainda que entregasse o seu corpo para ser queimado. Tá bom? Aqui está falando de um sacrifício vicário, por algo ou alguém. Se você tem esse sacrifício vicário por algo ou alguém e não tiver o comportamento de Cristo, nada disso é proveitoso na eternidade. Você já deve conhecer pessoas que ofereceram sua vida, dedicaram a sua vida a algo ou alguém, mas essas pessoas não se esforçaram para se parecer com Cristo. E por isso, esse tipo de comportamento pode pesar aqui na terra, mas na eternidade não pesa. Outro ponto a ser destacado aqui é que Paulo, ele em todas as suas cartas, se você for olhar, ele sempre destaca Cristo como o verdadeiro modelo a ser seguido. Aqui em 1 Coríntios, não muda, ele apenas está destacando o comportamento de Cristo, o verdadeiro amor bíblico. Amém? Então, dito isto, bora então começar o vídeo de hoje. No versículo do número 1 ao 3, vai estar escrito assim, que é outro ensinamento aqui dentro dos versículos, tá? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. O ensinamento desses 3 versículos aqui. Você pode alcançar muitos dons. Além disso, você pode alcançar até o ápice deles. Mas, se quando você estiver praticando e nas suas intenções estiverem os seus interesses e não a necessidade do próximo, isso pode pesar aqui, mas na eternidade não tem peso nenhum. Então grave muito bem isso. Você pode ter muitos dons e até alcançar a perfeição deles, o ápice deles. Só que se dentro de você, dentro das suas intenções, não tiver a real ajuda para o seu próximo, e sim os seus próprios interesses, pode até pesar aqui. Você pode enganar pastor, você pode enganar igreja, você pode enganar quem for, tá bom? Mas na eternidade isso não pesa nada. Lembrando, Jesus só te levantou por causa de alguém. Jesus só te deu esse dom, só te deu esse talento por causa de uma necessidade. O ser humano não pode esquecer disso. Todo dom, todo talento que o Espírito Santo entrega para as pessoas é por causa de um próximo e não por causa da pessoa. Se não me falha a memória, tem um texto em Crônicas que ele diz assim: então Davi entendeu porque Deus o levantou como rei em Israel, ponto e vírgula, por amor a seu povo. Olha só que interessante. Então Davi entendeu por que Deus o levantou como rei, por amor a seu povo, Israel. Davi entendeu que Deus só levantou ele por causa de um povo. Davi entendeu que Deus só levantou ele, não foi por causa dele, foi porque Deus amava um povo e necessitava de alguém de pé para guiar este povo, para governar este povo. Por isso que Davi, ele nunca poderia ter no coração apenas os seus próprios interesses. Ele tinha que manter na mente: Deus só me levantou por causa de alguém. Deus só me ergueu por causa de alguém. Deus só me deu o dom por causa de alguém. Esse mesmo pensamento tem que estar em mim. Esse mesmo pensamento tem que estar em você. Deus só te deu esse dom por causa de alguém. Deus não te deu esse dom da pregação, dom do louvor, dom do ensino, dom de cura, porque Ele te achou bonitinho, fofinho. Não! Deus só te entregou esse dom por causa de alguém. É por causa de uma necessidade. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando do versículo do número 1 ao 3 é: você pode ter dons e pode alcançar o ápice deles, mas se no seu coração não tiver a real intenção, o real motivo de ajudar o seu próximo, e sim o que predomina é seus próprios interesses, você prega por causa de dinheiro, você canta por causa de dinheiro, você faz tudo e você só faz alguma coisa em troca de outro algo, esse não é o interesse do evangelho. O que o Espírito Santo está dizendo é: meu filho, pare com isso, minha filha, pare com isso, eu te dei esse dom, foi por causa do próximo, pode deixar que eu cuido de você, eu cuido das suas finanças, eu cuido da sua família, mas tire essa intenção do seu coração de sempre fazer as coisas por causa de interesse próprio. Eu só te levantei, não foi por causa do seu interesse próprio, eu só te levantei por causa do próximo, eu só te levantei por causa de uma necessidade alheia. Então grave muito bem isso. Jesus só te levantou porque uma necessidade já estava de pé. Vamos continuar. Do versículo 4 ao 7 está escrito assim:
A caridade ou o amor é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lembrando que todas essas características aqui são características do amor ágape. E é interessante que Jesus falou desse amor na prática, falou desse amor no ato, nas ações. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo de número 5, versículo do número 43 ao 48. Olha o que Jesus está dizendo para quem se diz cristão, tá bom? Para quem se diz cristão e seguidor de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é o amor ágape que Jesus está falando. Mateus capítulo 5, versículo do 43 ao 48. Vai falar do crivo do amor ágape. Vamos ver se a gente passa nesse crivo do amor ágape? Observe bem, 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Olha, amai a vossos inimigos. Aqui já começa o crivo. Bendizei os que vos maldizem. Nesse momento é um momento de reflexão. Vamos ver se a gente está passando no crivo do amor ágape, porque é isso que Jesus está manifestando aqui. Jesus está dizendo no 43, olha, vocês têm ouvido isso. O que vocês têm ouvido? Do 43, amarás o teu próximo e é para aborrecer seus inimigos. É isso que vocês estão ouvindo. Só que é o que ele vai dizer. Eu, porém, vos digo o contrário. Amai a vossos inimigos. Já começa daí. Vê nesse crivo se você está passando nele, tá bom? Cada um aqui vai refletir na sua própria vida. Você que está vendo esse vídeo, vê se você está passando no crivo do amor ágape, que é o amor perfeito. O amor que o Espírito Santo derrama no coração do verdadeiro cristão, da verdadeira cristã. Amai a vossos inimigos. Passou? 2. Bendizei os que vos maldizem. Você está bendizendo as pessoas que estão falando mal de você? Veja se você está passando no crivo. Fazei bem aos que vos odeiam. Você devolve mal com mal ou você está fazendo bem a quem você sabe que te odeia? Vamos continuar. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tá orando? Tá orando pelas pessoas que estão te maltratando? Tá orando pelas pessoas que estão te perseguindo? Ou tá amaldiçoando todo mundo? Ou tá doida e doido para que Deus mate logo? E aí? Você tá passando no crivo do amor ágape? Vamos continuar. 45. Para que, Jesus? O Senhor quer que a gente pratique tudo isso aqui. Para quê? 45. Para que sejais filhos do vosso Pai. Sabia que a maneira de você ser filho de Deus é seguindo o amor ágape? É por isso que Jesus quer que você pratique essas coisas. Eu vou repetir porque quando começa a ficar chato, as pessoas costumam esquecer fácil, né? Quando a mensagem costuma ficar chata, as pessoas costumam esquecer fácil. Mas não se esqueça, para que Jesus quer que você pratique essas coisas? Para ser filho verdadeiro, legítimo do Pai Celestial. O que Ele quer que você pratique? Ame os seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais
filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Olha o que Jesus está falando do Pai. Jesus está dizendo, o Pai Celestial, ele poderia dar o seu sol, fazer o sol brilhar somente para os bons, aqueles que o adoram, não é? Poderia, mas não. O Pai dá o seu sol para os bons e para os maus. Aí Jesus continua, o Pai não poderia fazer chover somente para os bons? Não poderia? Mas não. O Pai, está no 45, o Pai faz a chuva descer sobre os justos e sobre os injustos. Sabe o que Jesus está falando? Lembrando que o amor ágape é o tipo de amor que não muda independente do comportamento alheio. Olha o que Jesus está falando do Pai. O Pai não muda por causa da maldade do homem. O Pai continua dando sol para os maus e para os bons. O Pai continua dando chuva para os justos e para os injustos. O Pai é o maior exemplo do amor ágape. Olha o que Jesus vai falar no versículo de número 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha a pergunta que Jesus faz para você, querido irmão, irmã, cristão. Se você só ama quem te ama, que galardão você tem? Se você só trata bem quem te trata bem, que galardão você tem? Você está fazendo o que a média faz. Só trata bem quem trata bem. Só ama quem ama. Tá entendendo? Só que olha a vontade de Jesus para o verdadeiro cristão. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está pontuando aqui no versículo de número 46 e 47, ele está falando da média da sociedade. Qual é a média da sociedade? A sociedade costuma cumprimentar somente quem cumprimenta ela. A sociedade costuma amar somente quem ama ela. A sociedade costuma tratar bem apenas quem trata bem ela. Essa é a média da sociedade. Jesus está falando aqui com o verdadeiro cristão. Sabe o que ele está falando? Eu não te chamei para ser a média da sociedade. Eu te chamei para estar acima da sociedade. Amar os seus inimigos. Bendizer quem vos maldizem. Orar por aqueles que perseguem você, aqueles que te odeiam. Saudar até aqueles que não te saúdam, porque você não é bicho. Você é ser humano, e detalhe, cristão. Cumprimente, ajude até aqueles que querem o seu mal. Jesus está dizendo para você, para mim, eu não te chamei para ser a média da sociedade. Com esse texto, ele está dizendo, eu te chamei para viver acima da média. E o que é viver, irmão Cleberson? Acima da média. Amar os seus inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, se parecer com o vosso Pai, que não muda o seu comportamento para bons ou para maus, o seu comportamento é o mesmo, o sol brilha para maus e para bons, a chuva desce sobre justos e injustos. Jesus está dizendo, eu te chamei para viver acima da média. E sabe como Jesus termina esse texto? O crivo do amor ágape. Olha o 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Detalhe, eu já falei isso aqui algumas vezes, só que eu vou repetir.
A palavra perfeito aqui, ela não está no sentido de não errar, ser perfeito ao ponto de não errar. Não, somos seres humanos, enquanto estivermos aqui, vamos errar muito, mas sempre tentando melhorar. A palavra perfeito, ela está colocada aqui, que no latim ela tem o seu significado de feito até o fim, ou seja, completo, obra completa. O Pai, ele é completo. O Pai, ele é feito até o fim. Jesus está dizendo, quando você adquire esse comportamento, você se parece com o Pai. Você se torna perfeito como o Pai. Feito até o fim. Quando você pega todo esse comportamento que eu acabei de citar aqui, sobre amar seus inimigos, bendizer quem vos maldiz, fazer bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos maltratam e perseguem, e o restante dos outros, quando você vive acima da sociedade, você ganha no reino espiritual a palavra perfeito, ou seja, completo, feito até o fim, parecido com o Pai, um cristão que vive acima da média, um cristão que obedece aos mandamentos de Cristo. E aqui eu faço uma pergunta para encerrar nesses versículos. E aí, você passou no crivo do amor ágape? Porque esse é um crivo simples do amor ágape. Está sendo um cristão acima da média ou está sendo uma pessoa na média da sociedade? Lembrando, Jesus, ele só te salvou, só me salvou, porque Jesus não foi a média da sociedade. Jesus viveu acima da média da sociedade. E do mesmo jeito que o nosso mestre viveu, ele pede para os seus discípulos: você tem que viver também. Vamos continuar. No versículo de número 7, está escrito assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa expressão, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, essas 4 expressões juntas faz o cristão se tornar longânimo. Ou seja, o que é longânimo? Suportar o que Deus quer que você suporte. É um comportamento bondoso. E detalhe, tudo de ruim pode se tornar bom. Quando você aprende a viver essas 4 expressões do amor ágape, porque o verdadeiro amor ágape, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ah, irmão Clebson, mas aonde isso aí se manifestou? É só você olhar para Cristo crucificado. Quando você olha para o Cristo crucificado, você vê alguém que tudo sofreu por você. Você vê alguém que em nenhum momento deixou de crer em você, que você pode ser uma nova criatura. Você vê alguém que tudo esperou de melhor de você, mesmo praticando, pensando e falando coisas erradas. E você vê alguém que tudo suportou por você até o fim. É por isso que o nosso mestre, ele foi tão bondoso. E é por isso que esse amor, ele nos constrange. É por isso que esse amor nos toca profundamente. Porque como pode a gente vivendo errado, falando errado, se comportando errado, mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai dizer que Deus enviou Jesus, sabendo que nós éramos pecadores. Ou seja, eu e você não mostramos para Deus nenhum tipo de comportamento que a gente queria mudança, nenhum tipo de pensamento ou palavra que a gente queria mudança, mas Ele acreditou mesmo assim, mas Ele sofreu por nós mesmo assim, mas Ele suportou a cruz mesmo assim. Ele tudo creu, tudo sofreu, tudo esperou, tudo suportou por mim e por você. Sabe por que eu devo suportar, devo crer, devo sofrer?
devo esperar. E sabe por que você deve sofrer, deve crer, deve esperar e deve suportar? Porque Jesus fez isso por você. Sempre quando lhe faltar força no meio do seu sofrimento, olha para Jesus. Sempre quando lhe faltar força na sua crença, olha para Jesus. Sempre quando lhe faltar força para ser longânimo, paciente, esperar, olha para Jesus. Sempre quando lhe faltar força para suportar, olha para Jesus. É por causa dele que a gente suporta, crê, espera e sofre. Não, a gente não é besta. A gente não é tolo, como muitos dizem. Não, a gente tem um mestre que nos guia e que fez tudo isso por nós. E porque ele fez isso por nós, nós também devemos fazer por ele, para que ele resgate outras pessoas para o seu reino. Amém? Vamos continuar. No versículo de número 8 ao 10, diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, feito até o fim, então o que é em parte será aniquilado. Dos versículos desse número 8 ao 10, o que Paulo ele está querendo dizer? Os dons, eles vieram do eterno. Grave isso, os dons vieram do eterno, mas não vamos mais precisar deles na eternidade. Amém? Grave isso. Os dons vieram do eterno, mas não vamos precisar deles na eternidade. Tudo vai cessar. Mas, no caso do amor ou do comportamento de Cristo, Deus é amor. Por isso sempre vamos precisar dele aqui e lá na eternidade. Entenda uma coisa: todo dom que eu carrego, todo dom que você carrega, a gente só precisa deles aqui na terra. Mas quando Jesus voltar, que a gente for para a eternidade juntamente com ele, já não vai mais precisar de dom nenhum. Esses que eu citei. Agora, quando se trata do amor bíblico, ele tem que ser praticado tanto aqui, e quando a gente estiver lá, vai ter que continuar esse comportamento lá. O amor vai ter que continuar lá. Aqui, algumas pessoas podem até viver de forma tola, disputando quem prega mais, disputando quem canta mais, disputando quem é mais inteligente, disputando quem toca mais. Aqui tem isso. Só que lá, a única coisa que vale é o comportamento de Cristo. E todos esses dons que algumas pessoas perdem tempo disputando, vai ficar aqui. Esses dons vieram dele, mas só é para serem usados aqui. Lá, a única coisa que vai continuar daqui, que ele deu, o dom do amor, da caridade ou o comportamento de Cristo, a única coisa que vai continuar é isso. Lá, o comportamento de Cristo. Aqui você disputa quem é mais que quem. Aqui você disputa quem prega mais, quem louva mais, quem faz mais, quem é mais crente, mais ungido, que tem mais unção. Não toque em mim não, porque senão você vai se ver com Jeová.
Aqui tem essas disputas bobas. Só que lá, a única coisa que importa é o comportamento de Cristo, é o amor. Aqui, a única coisa que importa é o comportamento de Cristo, é o amor. Ao invés de você ficar disputando quem é mais ungido que quem prega mais que quem louva mais que quem toca mais que quem ensina mais que quem é mais ungido, tem mais unção, por que você não disputa quem ama mais? Quem tem mais comportamento de Cristo? Por que você não disputa quem serve mais? Por que você não disputa quem é mais grato? Por que você não disputa quem é mais generoso? Porque esses são alguns comportamentos de Cristo. Mas não, né? Essa disputa é muito chata, né? Às vezes de querer servir mais o seu próximo, é uma disputa chata, né? Mas saiba que é isso que vale na eternidade. Ser mais grato. Por que você não disputa para ver quem é mais grato, mais grata? É uma disputa chata, né? Mas saiba que isso conta na eternidade. Por que você não disputa quem dá mais com o comportamento de Cristo? É uma disputa chata, né? Que você é apegado à sua matéria, é apegado ao seu dinheiro, é apegado a tudo que Deus te deu. Por isso é difícil abrir a mão para o seu semelhante, né? Mas saiba que na eternidade, quando você é generoso junto com o comportamento de Cristo, pesa e pesa demais. Porque é desse tipo de comportamento que o texto está falando. Então, a partir de hoje, você, sendo um verdadeiro cristão, entre numa disputa, mas entre numa disputa sadia. Quem serve mais? Quem é mais grato? Quem é mais generoso? Aí sim, isso aí pesa na eternidade. Detalhe, e tudo que você faz pelo seu próximo, sem querer receber nada em troca, isso é juntar tesouro no céu. Grave muito bem isso. Vamos continuar. Versículo de número 11 para encerrar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está utilizando as palavras menino e homem para falar que seus pensamentos, sentimentos, palavras e comportamentos eram um antes do encontro com Cristo e se tornaram outro depois do encontro. Olha o que Paulo está querendo dizer. Quando eu era menino, antes de conhecer ele, quando eu ainda não era desenvolvido espiritualmente, eu tinha um comportamento, eu tinha um modo de falar, eu tinha um modo de pensar, tinha um modo de sentir. Mas no dia que eu vi o clarão, no dia que ele veio ao meu encontro, a partir daquele dia minha vida não foi a mesma. Meu jeito de pensar mudou. Meu jeito de falar mudou. Meu jeito de sentir mudou. Meu comportamento mudou. Ao ponto de eu, Paulo, eu mesmo dizer: estou olhando para mim e estou vendo que não é mais eu que vivo. Oh, glória! Mas é Ele que vive em mim. A maior prova que você teve um encontro com Cristo é quando você era uma pessoa antes desse encontro e se tornou outra pessoa depois do encontro. Essa é a maior prova que você teve um encontro com Cristo. É quando seu jeito de pensar, sentir, falar e agir eram um antes de Cristo. E depois de Cristo, seu modo de pensar, sentir, falar e agir se tornaram outros. Posso fazer uma pergunta? E aí, você realmente teve um encontro com Cristo?
ou permanece uma pessoa mundana indo para a igreja? Reflita nisso. Amém? Então a mensagem de hoje fica por aqui e na próxima tem mais. Sorriso de crente. Sorria igual o meu irmão Felicidade. Amém? E bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.